today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos aqui para mais uma sequência de resolução de exercícios, né, relacionados ao movimento uniforme. Nessa segunda parte eu quero resolver com vocês aqui mais 5 exercícios, né, que envolve uma aplicação matemática. Esses exercícios são exercícios que eu retirei lá do blog, né, então eu vou deixar o link na descrição dos vídeos, né, vou deixar aqui também no vídeo para você ter acesso ao blog com os exercícios, né? Lá tem os exercícios com os gabaritos, tudo bonitinho para vocês estudarem e de uma certa forma ajudar vocês no desenvolvimento, no estudo da física, né? Vamos então para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão são duas questões da PUC, né? E elas falam assim, ó: dois móveis A e B percorreram uma trajetória retilínea conforme as equações horárias. Então você tem aqui as equações horárias dos movimentos. SA é igual a 30 mais 20t e SB igual a 90 menos 10t. Sendo a posição S em metros e o tempo t em segundos, no instante t igual a zero, a distância entre os móveis em metros era de... Então, ou seja, na primeira afirmação, o que ele está falando? Está falando o seguinte, ó. Aqui você tem uma trajetória retilínea, onde eu vou orientar da esquerda para a direita como sendo positivo, beleza? Vou considerar esse móvelzinho preto aqui como sendo o móvel A, né? Ele está se movimentando a favor da trajetória. E o de vermelho aqui vai representar o meu móvel B que está andando contra a orientação da trajetória, beleza? E as equações horárias dos movimentos estão aqui. Então a equação horária do móvel A, ela é qual? SA, que é igual a 30 mais 20t, porque ele está andando a favor da trajetória, por isso o sinal positivo. E a do móvel B é SB, né, que é igual a 90 menos 10t, menos porque ele está andando contra a orientação da trajetória. Ele quer saber o seguinte: quando o tempo for zero, onde que esses carinhas vão estar e qual que é a distância entre eles? Então, ou seja, suponha que essas sejam as posições dele em t igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir nessa equação e colocar o t valendo zero. Então, vou pegar o móvel A primeiro. Então, ó, SA é igual a 30 mais 20t. Então, no lugar do t, o que eu vou colocar? Vou colocar zero. Então, ou seja, quando o tempo for zero, a posição inicial do móvel A vale quanto? Vale 30 metros. Vou fazer a mesma coisa para o móvel B. Para o móvel B, o que eu vou ter? SB é igual a 90 menos 10t. Então, SB vai ser igual a quanto? A 90 vezes... Então, 10 vezes 0 dá 0, então isso aqui vai sumir. Então, vai ser 90 metros. Essa é a posição inicial do móvel A e essa é a posição inicial do móvel B. Ele quer saber a distância entre eles quando você tiver nessas posições iniciais. Então, a distância é a diferença entre as duas posições, ou seja, 90 menos 30. Então, a distância entre eles vai ser de quanto? 60 metros. Essa é a nossa resposta. Belezinha? Então, a alternativa correta só pode ser letra C. Beleza? Vamos para a segunda afirmação. A segunda afirmação fala o seguinte, ó: o instante de encontro dos dois móveis em segundos foi de... Então, ou seja, ele quer saber qual que é a posição de encontro. Para determinarmos a posição de encontro, é só igualar as duas funções horárias. Então, eu vou fazer SA igual a SB. Beleza? Quanto que vale SA? SA vale 30 mais 20t. SB vale quanto? Vale 90 menos 10t. Então, eu vou deixar tudo que for t de um lado e o que não tiver t eu vou deixar do outro lado. Então, vai ficar, ó, 20t mais 10t é igual a 90 menos 30. Beleza? Então, ou seja, 20t mais 10t dá 30t, que é igual a 60. Então, t igual a quanto? O instante de encontro vai ocorrer quando for 6 dividido por 2, por 3, 2 segundos. Essa é a nossa resposta. Beleza?
Então a alternativa correta só pode ser letra B, de bola. Belezinha? Pessoal, nossa terceira questão, né, é essa questão da Unimar, São Paulo, né, e é uma questão que envolve o conceito de corpo extenso. E ela fala o seguinte, ó, um caminhão desenvolvendo uma velocidade constante de 36 km por hora entra em uma ponte sobre um rio e leva 3,5 minutos desde o início dessa ponte até o final da mesma. Sabendo que o comprimento desse caminhão é de 13 metros, aproximadamente o comprimento dessa ponte é, então ele quer saber qual que é o valor aproximado do comprimento da ponte. Então para isso a gente vai coletar os dados do problema. Então a gente vai ter aqui a velocidade do caminhão, que é de 36 km por hora, que no sistema internacional é só você dividir por 3,6, você vai encontrar 10 metros por segundo. Ele falou que o comprimento do caminhão vale 13 metros, que eu estou chamando de XC. Pediu para nós encontrarmos o comprimento da ponte, nós não sabemos, levando em consideração que o tempo de travessia foi de 3,5 minutos. 3,5 minutos, que no sistema internacional é só multiplicar por 60, você vai encontrar 210 segundos. Então, ou seja, para a gente encontrar o comprimento da ponte, eu vou partir da equação da velocidade. Velocidade é igual ao comprimento da ponte mais o comprimento do caminhão, isso aqui tudo dividido pelo tempo. Velocidade eu tenho, vale 10. Comprimento da ponte é o que nós vamos encontrar, que eu estou chamando de XP. Comprimento do caminhão você tem, vale 13. O tempo de travessia você tem, vale 210 segundos. Multiplica isso aqui cruzado, então vai ficar XP mais 13 é igual a 2.100. Então vai ficar XP é igual a 2.100 menos 13. 2.100 menos 13, o que dá 2.087 metros. Beleza? E como a minha resposta foi dada em quilômetros, o que a gente vai fazer? Divide isso aqui por 1.000. Se você dividir isso aqui por 1.000, você vai encontrar a sua resposta em quilômetros. Ou seja, o comprimento da ponte é de 2,087 quilômetros. Beleza? Então a resposta correta, a resposta mais aproximada que nós temos aqui, só pode ser letra B, de bola. Belezinha? Pessoal, vamos aqui então para a nossa quarta e quinta questão, né, que são questões da FEI. São questões que envolvem o conceito de encontro de móveis. Tá? São dois exercícios bem legaisinhos da gente fazer. Fala o seguinte, ó, a distância entre São Paulo e Porto Alegre é de aproximadamente 1.100 km. Um automóvel parte de São Paulo com velocidade constante de 100 km por hora. 2 horas depois, parte de Porto Alegre para São Paulo um outro automóvel com a mesma velocidade. Aí a primeira pergunta é, após quanto tempo eles se encontrarão após a partida do automóvel de São Paulo? Então vamos fazer essa questão então, que é uma questão bem legalzinha de se fazer. Presta atenção. Veja bem, ó. Aqui eu tenho a trajetória retilínea, né? Vou orientar da esquerda para a direita como sendo positiva. A gente precisa dessa orientação. Aqui eu tenho o marco quilométrico que se refere a São Paulo. E aqui eu tenho um marco quilométrico que se refere a Porto Alegre, né? Então, ou seja, São Paulo está no início da minha trajetória e Porto Alegre está no quilômetro 1.100 da minha trajetória. Está no finalzinho da minha trajetória, beleza? O exercício falou o seguinte, que o primeiro automóvel, o que vai sair de São Paulo, ele vai andar durante 2 horas, e só então o de Porto Alegre vai sair. Então, ou seja, primeira coisa que a gente vai levar em consideração, quanto o automóvel que saiu de São Paulo andou até durante um intervalo de tempo de 2 horas. Então, para a gente fazer isso, como a velocidade é constante, eu vou fazer ΔS é igual a V vezes T. Então, ΔS, que é o quanto ele vai andar, é igual à velocidade dele, que é de 100 km por hora, vezes o tempo que ele andou, que é de 2 horas. Então, quer dizer que durante 2 horas, esse automóvel vai andar 200
quilômetros. Essa é a distância que o automóvel andou de São Paulo até o início em que o automóvel que saiu de Porto Alegre vai andar, beleza? Então, ou seja, quando o automóvel de São Paulo, que saiu de São Paulo, chegar nessa posição, chegar na posição 200, o automóvel de Porto Alegre vai iniciar, então, a sua caminhada. Aí ele quer saber o seguinte: depois de quanto tempo, então, eles vão se encontrar após a partida do automóvel de São Paulo? Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos montar as funções horárias. Essa função horária aqui que eu vou escrever de preto representa a função horária do automóvel que saiu de São Paulo, beleza? Então, ou seja, como eu vou levar em consideração que o início do movimento do automóvel de Porto Alegre vai iniciar quando o automóvel de São Paulo estiver no marco quilométrico 200, então a minha função horária vai levar em consideração isso. Então tá aqui, ó, isso do automóvel que saiu de São Paulo. Então vou chamar de SA é igual a 200 mais 100T. Mais porque ele andou a favor da trajetória. O que saiu de Porto Alegre, eu vou chamar de azul, a função horária dele é a seguinte, vou chamar de SB, então vai ser SB, que é igual a 1.100 menos 100T. Essa é a função horária do automóvel que saiu de Porto Alegre. Como eles vão se encontrar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a posição de encontro deles. Para determinar essa posição de encontro, eu vou igualar as duas funções horárias, ou seja, vou fazer SA igual a SB. Então vai ficar 200 mais 100T é igual a 1.100 menos 100T. Tudo que for T eu vou deixar de um lado e o que não for eu vou deixar de outro. Então vai ficar 100T mais 100T dá 200T, que é igual a 1.100 menos 200, o que dá quanto? 900. Então T vai ser igual a quanto? Corta o zero para facilitar a nossa vida. 9 dividido por 2, 4,5 horas. Então, ou seja, depois de iniciado o movimento do automóvel de Porto Alegre, eles vão se encontrar depois de 4,5 horas. Só que essa não é a nossa resposta. A nossa resposta vai ser o quê? 6,5 horas. Por que eu vou levar em consideração o tempo de 6,5 horas? Porque eles vão gastar 4 horas e meia para se encontrar. Mas antes de ocorrer o encontro, o automóvel que saiu de São Paulo andou durante quanto tempo? 2 horas. Então o tempo que eles vão gastar para se encontrar após a partida do automóvel de São Paulo é de quanto? É de 6,5 horas. Então o tempo total que eu vou ter aí para ter o encontro vai ser de 2 horas, que é o quanto o automóvel de São Paulo andou, mais 4,5 horas, que é o tempo que eles gastam para se encontrar. Então meu tempo vai ser de 6,5 horas. Essa é a nossa resposta. Beleza? Na segunda afirmativa é um pouco mais simples. A segunda pergunta fala o seguinte, ó. Quantos quilômetros percorrerá o automóvel que partiu de Porto Alegre até encontrar o de São Paulo? Então, ou seja, quanto que ele vai andar até ocorrer o encontro? Para fazer isso é só a gente pegar a função horária dele. Então, ou seja, ΔS, que é o quanto ele vai andar, é igual à velocidade dele vezes o tempo que eles gastaram para se encontrar. Então, ΔS vai ser igual à velocidade, que é de quanto? 100, vezes o tempo que eles gastaram para se encontrar, que é de 4,5 horas. Então, ou seja, quanto que ele vai andar? 100 vezes 4,5, 450 quilômetros. Essa é a nossa resposta. Beleza? Então a alternativa correta só pode ser letra A. Belezinha? Pessoal, finalizo aqui então essa nossa videoaula, resolvendo esses exercícios sobre movimento uniforme. Espero que tenha ficado claro para todos, tá? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Com Deus. You now